Professor de Física Newton, FUVEST 2023.1, resolvendo as questões da segunda fase. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. F01. Usinas hidrelétricas convertem energia mecânica em energia elétrica, que depois é transportada por linhas de transmissão até residências, indústrias, etc. Letra A. A potência aproximada da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil, é de 15 gigawatts. A potência dissipada por um aparelho de TV em modo de espera, stand-by, é de cerca de 6 watts. Supondo que, em média, cada um dos cerca de 75 milhões de domicílios brasileiros tenha um aparelho de TV em modo de espera, que percentagem da potência de Itaipu é consumida apenas para manter TVs brasileiras nesse modo? Note e adote. Despreze a resistência do ar e adote o valor de 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. Vamos ver primeiro a letra A. Então aqui você tem um gráfico, a variação da força eletromotriz em volts, em função do tempo em segundos. Então o tempo varia de 0 a 0,10 segundos e a força eletromotriz varia de menos 200 volts até mais 200 volts. Ok, vamos ver a letra A então. Os dados principais da letra A. Então aqui você tem que a potência aproximada da usina de Itaipu é de 15 gigawatts, a potência dissipada por um aparelho de TV em modo de espera stand-by de 6 watts, são 75 milhões de domicílios brasileiros e cada domicílio tem um aparelho de TV. Então ele quer saber que percentagem da potência de Itaipu é consumida apenas para manter TVs brasileiras nesse modo. Potência total 15 gigawatts, potência dissipada 6 watts. Se são 75 milhões de domicílios e cada domicílio tem um aparelho de TV, então serão 75 milhões de TVs em modo de espera. A potência dissipada vai ser 75 vezes 10 a sexta vezes 6, porque 6 watts é a potência de um aparelho. E 75 vezes 10 a sexta equivale a 75 milhões, que 10 a sexta corresponde a 1 milhão. Então 75 vezes 10 a sexta vezes 6. Então a potência total dissipada é de 450 vezes 10 a sexta watts, que pode ser reescrito da seguinte forma: 4,50 vezes 10 a oitava watts. Então eu andei duas casas para a esquerda, 4,50, e acrescentei 2 unidades no expoente, 10 a oitava. 6 mais 2, 8. Então 1 gigawatt é igual a 10 a nona watt. Para obter essa percentagem de potência de Itaipu que é consumida, nós vamos fazer o seguinte cálculo: 4,5 vezes 10 a oitava, o resultado obtido, dividido pela potência total, 15 vezes 10 a nona, vezes 100%, porque nós queremos obter o resultado. Ele quer saber a percentagem. Então, realizando essa conta, 10 a oitava menos 10 a nona é 10 a menos 1. Mesma base na divisão, se subtrai os expoentes, 8 menos 9 menos 1. 4,5 dividido por 15, 0,3 vezes 100%. Ok. Então fica da seguinte forma: 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 dá 10 a menos 2. 100 é 10 ao quadrado. 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado é 1, sobrou 3. Então 3% é a resposta da letra A. Ok. Vamos ver a letra B. Uma versão simples de usina hidrelétrica utiliza a queda livre da água para girar uma turbina. Supondo que a água inicie praticamente do repouso, uma queda de 20 metros até a turbina, com que velocidade a água atinge a turbina? Então, está sendo considerado, despreze a resistência do ar e adote o valor de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. Então, está aqui no note e adote. Então, vai ficar da seguinte maneira. Então, aqui está a turbina, a água inicialmente no ponto A, ponto B é o ponto da pá da turbina. Então, ela sai em repouso, 20 metros de altura, repouso, velocidade inicial 0, ela cai em 20 metros, atinge e põe para girar essa turbina. Então, ele quer saber a velocidade com que
essa água atinge a turbina. Conservação de energia, porque durante a queda dos 20 metros não há resistência do ar, não há força dissipativa. Então a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Pela definição, a energia mecânica é a energia potencial mais a energia cinética. Nesse caso, é a soma da energia potencial no ponto A, mgHA, mais a energia cinética no ponto A, mvA ao quadrado sobre 2, que vai ser igual à energia potencial gravitacional no ponto B, mais a energia cinética da água no ponto B. Beleza. Então vai ficar m vezes g vezes HA. A massa não é dada. Então g é igual a 10, dado do problema. HA é igual a 20 no ponto A. A velocidade inicial é 0 no ponto A. Né? É igual a m vezes 10 vezes 0. Porque a altura no ponto B é 0, porque é a nossa referência. Aqui a altura está sendo medida a partir do ponto B. Então aqui é 0 e o ponto A está a 20 metros da pá. Então esse produto dá 0 e essa fração é 0 também. E essa massa, ela se simplifica. Ela aparece nos 3 termos. Né? E a massa da água é diferente de 0. Então você pode dividir por m tranquilamente e desaparece. É simplificado. 20 vezes 10, 200, esse termo aqui é 0, mais VB ao quadrado sobre 2. Aqui não tem mais, não precisa colocar o sinal de mais. Então vai ficar 2 vezes 200, que é 400. Raiz quadrada de 400 igual a 20 metros por segundo. Essa é a resposta da letra B. Vamos ver a letra C. Então, na letra C, diz o seguinte: o impulso da água faz girar a turbina, que por sua vez aciona um gerador. A presença de um campo magnético no gerador em movimento leva ao surgimento de uma força eletromotriz que varia no tempo. Após o transporte da eletricidade até uma residência, o gráfico da força eletromotriz tem um aspecto mostrado na figura ao lado. Se conectarmos à tomada da residência um ferro de passar com um resistor ôhmico de 40 ohm, qual será a máxima corrente elétrica que percorrerá o resistor do ferro durante sua operação? Então, podemos perceber que a força eletromotriz está sendo colocada em função do tempo. Essa força eletromotriz varia com o passar do tempo, ela oscila. Né? Então, ele está falando sobre a corrente máxima. Falando sobre a corrente máxima, então, trataremos da força eletromotriz máxima. Então, a letra C, né? Esse aqui é um dado importante, que é o resistor ôhmico do ferro de passar roupa, e ele quer saber a corrente máxima. Então, a relação entre corrente, diferença de potencial e resistência elétrica é dada por essa expressão. Então, no caso aqui, essa diferença de potencial vai ser igual à força eletromotriz máxima. Por quê? Porque ele quer calcular a corrente máxima. A corrente máxima ocorrerá com a força eletromotriz máxima. E o valor é 180 volts. Então, como é que você faz essa contagem? Ó, cada tracinho desse tem 20 volts. Ó, 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140, 160, 180. Então, esse é o valor máximo, é o pico, né, da força eletromotriz. Então, para calcular a corrente, basta dividir 180 por 40. Então, o valor máximo da corrente elétrica é igual a 4,5 amperes. Obrigado.